Será que eu posso dizer assim, estou salvo? Eu já tenho uma vida na presença de Deus, né? E vocês também já tiveram uma experiência com Deus, aceitaram a atração do Espírito Santo, desceram as águas batismais, nós sentimos aquele gosto do perdão dos pecados e conseguimos vencer muitos defeitos de caráter e a vida cristã continua. Estamos no processo da santificação, não é isso? Mas e agora? Será que eu posso ter aquela segurança? Eu estou salvo? Bem, aqui eu quero apresentar para vocês duas teorias. Uma teoria é a teoria calvinista, que diz assim: a salvação daquele que se converteu um dia é garantida. O calvinismo tem 5 pontos principais, e um desses pontos se chama a perseverança dos santos. Significa o seguinte: os eleitos de Deus vão perseverar até o fim, e não importa o que acontecer no caminho, eles podem cair, eles podem pecar, mas no final eles vão ser erguidos por Deus, porque são predestinados para a salvação. Então essa é a doutrina calvinista, que é a seguinte: quem é predestinado tem a segurança absoluta da salvação. Mas nós adotamos a doutrina arminiana. A doutrina arminiana diz assim: nós estamos salvos e podemos ter segurança da salvação enquanto estivermos ligados a Cristo. Então, para nós, arminianos, nós dizemos que a segurança da salvação existe sim, em Cristo. Vamos prosseguir com o tema? Conforme eu disse no começo, quando nós somos justificados, nós entramos para a família de Deus. E nós fazemos parte dessa grande família. A família de Deus não é composta só pelos irmãos que assistem aqui em Cascadura. Ela é composta pelo povo de Deus em todo o mundo. E a família de Deus é composta por aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. E a Bíblia diz em João 1,12, aqueles que receberam a Jesus, eles foram feitos filhos de Deus. E agora nós começamos a carreira cristã. Somos uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17. E a nossa vida passa a ser guiada pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Enquanto estamos nessa situação, enquanto a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, enquanto nós estamos vivendo na presença de Deus, qual é a nossa situação? Se acontecer uma situação na rua em que nós tomemos um tiro, como acontece tanto, não é isso? Nós venhamos a falecer. Qual é a nossa situação? Estamos salvos. Porque nós estamos andando na presença de Deus. Então não temos o que temer. Se estamos na presença de Deus, se a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, se nós somos membros da família de Deus, nós não precisamos ter medo. Nós estamos salvos. Mas vamos supor que alguém te pergunte: você está salvo? Que resposta você vai dar? E aqui nós temos algumas restrições do espírito de profecia a você dizer assim: eu estou salvo. Então notem aqui alguns textos. Esse texto está no Mensagem Escolhida, volume 1, página 314. Jamais devemos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso dizendo: estou salvo. Se esta ideia é entretida, deixam de existir os motivos para a vigilância, a oração, o esforço sincero e as realizações mais elevadas. Então, se você diz assim: eu estou salvo, então você repousa naquele balanço, né, carnal da segurança presunçosa. Você diz: eu estou salvo, eu não preciso mais me desenvolver, não preciso mais crescer, não preciso mais vigiar, não preciso mais orar, não preciso me esforçar. Um outro texto semelhante a esse está no livro Parábola de Jesus, página 77, diz assim: jamais podemos confiar seguramente
em nós mesmos ou sentir aquém do céu que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isto é enganoso. Então, atenção, você tem uma vida na presença de Deus, mas você diz assim, não, eu estou salvo. Eu estou tranquilo. E você diz isso presunçosamente. Aí, cuidado, isso é enganoso. Agora, notem que esses textos não dizem que nós não podemos estar seguros em relação à salvação. Mas nós não podemos anunciar por aí. Ah, eu estou salvo. Porque isso revela um sentimento de conformismo e gera uma sensação de falsa segurança. Então, o Espírito de Profecia continua dizendo, o livro Atos dos Apóstolos, 560, diz assim, enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. Então, enquanto você está vivo, você não pode dizer assim, eu alcancei tudo, eu venci todas as minhas tendências, eu não tenho mais para onde progredir. Você não pode dizer isso. Porque enquanto estamos vivendo, nós estamos na luta. Então você não pode dizer presunçosamente, alcancei tudo, ou eu sei de tudo. Mas então volta a pergunta. Será que nós podemos ter segurança da salvação? Talvez esses textos que eu li agora no começo podem dar a sensação de que nós não podemos ter segurança da salvação. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? Eu quero ler alguns textos com vocês que foram ditos por pessoas pecadoras como nós, pessoas falhas. E vejam o que elas disseram. O que elas disseram vão nos trazer muita segurança, muita tranquilidade. Vejam o que Jó disse. Jó 19, 26 e 27. Jó, mesmo no estado mais deplorável que o físico humano possa se encontrar, ele tinha uma esperança. Ele diz assim, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então, notem, Jó estava passando pela mais terrível das provações. Para mim, a mais terrível das provações é a dor. Ele estava sofrendo com muita dor, mas não era apenas uma dor física, ele estava sofrendo pela dor da perda dos seus entes queridos. Ele estava sofrendo porque os seus filhos haviam morrido em um dia. Ele estava sofrendo porque os seus amigos não o consideravam mais. Um deles até disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele estava sofrendo. Mas ele tinha uma certeza, uma segurança tão grande, que ele disse que depois que o meu corpo ainda seja consumido, eu verei a Deus. Ele tinha essa esperança de ver a Deus. Ele tinha uma segurança. A segurança e a certeza da salvação. Agora, notem o que Davi disse no Salmo 23, que é um salmo muito conhecido. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, digam comigo, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi era um homem que, nessa época em que ele escreveu os Salmos, ou a maior parte dos Salmos foram escritos na idade jovem e adulta de Davi, quando ele era perseguido.
E o Salmo 23 é um salmo que proclama a segurança que o crente tem em Deus. Então ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É como se nós disséssemos assim, ainda que eu ande aqui entre os bandidos, ainda que eu tenha um revólver no meu rosto, ainda que um filho meu esteja sequestrado, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vejam o que disse o profeta Isaías, Isaías 26, verso 3. Isaías também confirma a segurança que o crente deve ter na sua salvação. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E outras versões dizem, tu conservarás em segurança aquele cuja mente está em ti. Aquele que está focado no Senhor Jesus, aquele que tem os seus pensamentos centrados nas promessas da palavra, vive em paz, vive em segurança. Por quê? Porque ele confia em Deus. E o próprio profeta Isaías, logo em seguida, diz também, Isaías 32, 17. Ele disse o seguinte, o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. A consequência da justiça de Deus, o efeito da justiça é segurança. Mas Davi aqui não estava se referindo à segurança neste mundo. Porque aqui neste mundo muitos andam com seguranças. Interessante aqui o jogo de palavras, né? Você contrata um segurança ou um guarda-costas para ele te fornecer segurança. Mas o bandido, quando ele quer te pegar, ele te pega com segurança e tudo. Não tem segurança que te livre da mão do malfeitor. Mas Isaías se referia aqui àquela segurança que Deus oferece. Diz que o efeito da justiça será segurança para sempre. Vamos ao Novo Testamento, que diz o apóstolo Paulo. Paulo também tinha segurança da salvação. E esse é um verso muito tranquilizador, muito alentador para nós. Romanos 8, 38 e 39. E Paulo aqui apresenta o amor de Deus na nossa vida. E ele mostra para nós que quando nós estamos sob os cuidados de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e o texto prossegue, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo transcende o mundo material. E ele percebe que a segurança que o crente sente em Deus vai além daquilo que ele pode ver, ou até daquilo que ele pode prever ou sentir. Isso está no mundo transcendental, acima dos limites da compreensão humana. A segurança que o homem sente em Deus decorre do fato de que ele está sob os cuidados do amor divino. Então, a morte, nada do presente, os poderes constituídos, a violência, nada disso, nenhuma outra pessoa poderá nos separar do amor de Deus. Irmãos, isso não nos traz segurança? Não nos traz conforto? Nós podemos estar seguros de que se estamos sob os cuidados de Deus, nada vai nos alcançar, nada vai nos abalar, ainda que nós enfrentemos situações difíceis, que sempre nos entristecem, mas nós temos ainda uma esperança, nós temos algo em que nós podemos nos agarrar, que é o amor de Deus. E se nós estamos ligados a Cristo,
estamos desfrutando do seu amor, nada pode nos separar, nada pode nos derrubar. Paulo também escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aqui nós temos a esperança para aqueles que, às vezes, não possuem, boa condição financeira aqui neste mundo, mas que estão nos caminhos de Deus. Aqueles que, às vezes, não têm um lugar seguro para morar. Essa não é a vontade de Deus para nós, mas se isso acontece, nós podemos estar seguros que Deus está reservando um lugar no céu para nós. O próprio apóstolo Paulo, ele não tinha um lugar onde morar, porque ele era um nômade, ele era um andarilho. Ele pregava a palavra de Deus. O próprio Cristo disse a Judas assim: o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Mas Paulo sabia que onde ele estivesse, seja na prisão, como ele ficou por muito tempo, seja perseguido em um navio que naufragou, seja numa cidade em que ele foi apedrejado, da qual ele foi expulso, aonde ele estivesse, ele sabia que Deus tinha um edifício para ele, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. E ele também continua, no verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo vivemos ausente do Senhor, mas nós temos bom ânimo. Vamos agora ao que ele diz a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Vejam o que diz o apóstolo Paulo. Esse é um texto muito clássico sobre a segurança da salvação, que Paulo escreveu a Timóteo. Diz assim, vamos à segunda parte do verso. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando nós estudamos mais a palavra de Deus, nós percebemos que esse livro, a palavra de Deus, é um livro de promessas. E são promessas de um Deus que não falha. Se eu prometo alguma coisa ao meu filho, pode ser que eu falhe alguma vez. Pode ser que eu não consiga cumprir a minha palavra. Não por eu não querer, mas às vezes a possibilidade me falta. Mas pode ser também que eu me esqueça. Ou pode ser que eu mude de ideia. Isso não está certo. Mas Deus não falha. Deus não muda de ideia. E por isso, a palavra diz, conforme nós lemos, que eu sei em quem tenho crido. Ou seja, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, a sua esperança não é em mim. A sua esperança não deve ser em você mesmo. A sua esperança deve ser em quem? Em Deus. Em Deus nós temos esperança. Em Deus nós podemos ter segurança. Porque Ele prometeu, Ele cumpre. E o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Irmãos, nós imaginamos um homem como o apóstolo Paulo, um homem que chegou ao ponto em que ele encontrava a sua segurança, a sua esperança, as suas certezas na palavra de Deus. Isso é viver pela fé. Ele confiava em Deus plenamente. E ele sabia que se ele estivesse nas mãos do Senhor, ele não tinha que temer mais nada. E isso é uma experiência cristã avançada, a qual nós ainda talvez não alcançamos. Mas esse é o desejo de Deus para nós, que nós aprendamos a viver pela fé. O apóstolo Paulo ainda escreveu aos Hebreus, no capítulo 6, verso 11. Hebreus 6, 11. Desejamos, porém, que cada um mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança.
E o apóstolo Paulo, nesse verso, ele fala uma palavra muito importante, que é a esperança, né? O brasileiro diz assim: a esperança é a última que morre, não é isso? Ainda que você esteja passando numa situação difícil, você, por exemplo, está em um funeral, mas nós louvamos a Deus. Por que nós louvamos a Deus? Porque nós temos esperança. Irmãos, a música é sempre um ato de alegria. E até no funeral, que é o momento mais triste, em que nós nos despedimos de uma pessoa querida, nós louvamos, porque nós temos esperança. E o apóstolo Paulo fala da certeza da esperança. A certeza da esperança nos traz segurança. E esses homens do passado, nós mencionamos aqui Jó, mencionamos Davi, mencionamos o apóstolo Paulo, e muitos outros homens do passado que andaram com Deus, eles tinham segurança da salvação, tinham certeza da esperança. Muitos deles cometeram pecados graves, mas não perderam a esperança. E aqui eu quero falar com vocês sobre algo que às vezes nos faz perder a segurança. Muitos crentes pensam assim: eu tenho que viver uma vida, né, correta, na presença de Deus. E se por acaso eu cair, Deus vai me abandonar. Nós pensamos assim: a graça de Deus é tão frágil que basta um pecado para ela ser dissipada da minha vida. E esse é um pensamento que vem do próprio diabo. O diabo diz assim: olha, se você errar, Deus te abandona. Porque Deus é cruel, Ele é tirano, Ele está te vigiando, Ele está te olhando. Ele está com um chicote aqui, para te castigar o primeiro deslize. E alguns crentes sinceros pensam assim: eu caí. E quando eles caem, eles pensam que o Espírito Santo os abandona. E eles perdem a segurança, perdem a esperança. Vocês se lembram de Davi, que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia ela diz também, foi um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Batseba. Quando ele caiu, ele já não era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele orou, ele buscou o Senhor, ele clamou, ele se arrependeu. E ele escreveu o seguinte no Salmo 51, verso 11, ele disse: não retires de mim o teu espírito. Se ele diz não retires de mim, quer dizer que o Espírito Santo não o havia abandonado ainda. O Espírito Santo não nos abandona quando nós caímos. O Espírito Santo só nos abandona quando nós permanecemos no erro e quando nos recusamos a nos levantar. Então, quando Davi caiu, o Espírito Santo disse para ele: se arrepende. E ele não se arrependeu. Então Deus enviou um profeta. E quando o profeta falou, o Espírito Santo tocou o coração de Davi e ele se arrependeu amargamente. Ele se cobriu de saco e cinza. Ele chorou amargamente. E nesse momento, ele voltou aos braços do Senhor. Agora, se ele não tivesse arrependido, se ele tivesse permanecido no erro, se ele tivesse endurecido o coração a tal ponto de cair em apostasia total, aí o Espírito Santo o deixaria. E aí seria o rei Davi como foi o rei Saul. Você recorda do rei Saul? O rei Saul não cometeu um pecado tão grave quanto Davi cometeu. Mas o rei Saul foi abandonado por Deus. Deus abandona pessoas. Está em 1 Samuel 16, 14. Deus abandona as pessoas que se recusam a atender o seu chamado de volta. Porque o crente cai, mas se levanta. O simples fato de que quando você erra, você sente na sua consciência o desejo de se dirigir a Deus para pedir perdão, é uma evidência de que Deus ainda está com você, insistindo contigo, garantindo que que você permaneça nos braços do Senhor. João capítulo 10, 27 a 29,
Diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. Se você é um filho de Deus, e se você está sempre na presença do Senhor, nada pode separar você do amor de Deus. Bem, nós temos segurança, tranquilidade, paz, se estamos nas mãos de Deus. A inspiração diz assim, esse texto está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 114. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder. Agora, vírgula, a não ser a escolha do próprio homem. Vejam que interessante isso aqui. Irmãos, Deus proveu para nós uma salvação tão completa que não existe nada neste mundo que possa nos separar daquilo que Deus preparou para nós, a não ser o quê? A nossa própria escolha. Esse é um texto impressionante. A nossa segurança não se baseia em nós, não se baseia em outra pessoa. A nossa segurança se baseia na nossa escolha em estar sempre na presença de Deus. O livro Ciência do Bom Viver, página 511, diz: Cristo no coração, Cristo na vida, eis a nossa segurança. Cristo no coração, ou seja, Cristo inspirando os nossos pensamentos, inspirando as nossas intenções, inspirando as nossas palavras. Cristo na mente. Cristo na vida, ou seja, Cristo guiando a nossa mão naquilo que nós fizermos, nos afazeres diários, na escola, no trabalho. Essa é a nossa segurança. No começo nós falamos que os calvinistas dizem assim, olha, se você é predestinado, não importa o que aconteça, você está salvo. Mas os arminianos dizem, você está salvo se você estiver com Cristo. Enquanto você estiver com Cristo, você tem segurança. Em Cristo, o culpado encontra alívio. E diz o livro Desejável de Todas as Nações, 419, todos quantos fazem dele sua confiança, descansam em segurança perfeita. Então, se alguém lhe perguntar, você está salvo? A sua resposta é, estou salvo em Cristo. Nós somos salvos? Somos em Cristo. Amém? Por isso, irmãos, nós somos salvos em Cristo. A segurança da salvação está sempre relacionada à nossa comunhão com Cristo. E assim, nós podemos ter certeza que o Espírito Santo não vai nos abandonar. Deus não vai se afastar de nós. E quando nós cairmos, existe uma provisão para nós. Em 1 João 2,1, o apóstolo João diz, 1 João 2,1, ele diz, filhinhos, não pequeis, e se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se você cair, não se desespere, porque existe ainda uma provisão para você. A provisão
está em Jesus. Ele é o nosso advogado. O livro Caminho ao Céu diz o seguinte: muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Às vezes você diz assim: mas eu caí, eu fiz uma besteira. Isso vai me custar a reputação, vai custar a minha influência, vai custar o respeito que eu tenho com a minha família. Mas aqui diz, nesse caso, você se prostra, chora aos pés, se arrependa, mas não se desanime. Aquele arrependimento que te deixa lá embaixo, no poço, é o remorso que te leva à depressão, te leva até ao suicídio, te causa um câncer. Mas quando você não se desanima, você sabe que você não está repelido, você não está abandonado, você não foi rejeitado. Enquanto você pensa assim, você se dirige a Deus em contrição, Deus não te abandona. Não importa quão fundo você foi no pecado, Deus não te abandona. Ele só te abandona se você o abandonar também. Se você não aceitar o seu convite, aí ele te abandona. Se você permanecer no erro a vida inteira, ele te abandona. Mas enquanto você ainda ouve a sua voz e você atende o seu chamado, ele não te abandona. Não importa onde você estiver. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Deus não te abandona. O Espírito Santo insiste conosco para que voltemos aos braços de Jesus. E quando nos arrependemos, aí sim, aí temos proteção. Efésios capítulo 6, verso 10. É a mensagem que eu deixo para você hoje. Se você está fraco, não é? Todos nós passamos por momentos de fraqueza. Momentos difíceis. E às vezes, quando tudo está bem, a gente sente um desânimo. Aconteceu com você já? Tudo está indo muito bem e você se sente desanimado. Foi assim com Elias. Elias estava no auge do seu trabalho, abençoado por Deus, com grande demonstração de força, de poder, e ele se sentiu deprimido, desanimado. Aí Deus o animou, porque Deus não abandona os seus filhos. E ele entrou na presença de Deus. Mas a mensagem hoje é a seguinte, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Notem que o texto não diz assim, fortaleça-se em você mesmo. Existe uma força em você. Encontre aquela energia vital que está dentro de você mesmo. Não é isso. Lá diz assim, fortaleça-se na força do poder de quem? Do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Em Ele encontramos segurança. E eu quero concluir com 1 Coríntios 15, 57 e 58. Porque, no final das contas, irmãos, o crente é uma pessoa vitoriosa. E quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tinha uma casa onde morar, não tinha carro, não tinha dinheiro. Mas ele escreveu isso aí. Ele disse, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O crente vive de vitória em vitória. É uma vitória aqui, é uma vitória lá. E às vezes você pensa assim, mas eu estou envolvido aqui em um trabalho pequeno. Não importa, você vai alcançar a vitória ali, no seu trabalho. Você está envolvido em um departamento da igreja
que não tem muita visibilidade. Não tem problema, você vai alcançar a vitória ali. É vitória durante a semana, sobre uma situação difícil que às vezes ninguém sabe, mas você quer essa vitória ali. Então, nós vivemos de vitória em vitória. Mas a vitória é nossa, mas o mérito não é nosso. Por isso o apóstolo Paulo diz, graças a Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Mas a vitória do cristão não é apenas uma vitória única. Ele vai de vitória em vitória até alcançar a vitória final. Isso nos dá segurança, nos dá tranquilidade. E se nós andarmos na presença de Deus, nós poderemos ter certeza de que nós alcançaremos a vitória final. Cristo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E que essa segurança, essa certeza, seja aquilo que nos anima para prosseguirmos na jornada, por mais difícil que ela possa ser um dia, mas nós temos a certeza, a segurança de que Deus nos dará a vitória. Esse é meu desejo e minha oração. Amém.